Muito bem, São Paulo, no capítulo 8 aos Romanos, aqui no versículo 28, São Paulo vai dizendo uma coisa muito interessante. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Né? Esse desígnio de Deus é muito interessante. Né? Sabemos que para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Quer dizer, mesmo os males que nos atingem, Deus sabe transformar em bem. Esta, meus irmãos, é a nossa esperança, é a nossa alegria. Saiba você que nada de mal pode acontecer com você sem que Deus use isto para o bem, de certa forma. É por isso que São Paulo, lá na carta aos Tessalonicenses, depois, ele diz assim: em todas as circunstâncias dai graças. Por que em todas as circunstâncias dai graças? Porque, ora, se Deus do mal sempre sabe tirar o bem, vamos dar graça pelo bem, não pelo mal. Ninguém deve dar graças a Deus pelo mal, não, devemos dar graças a Deus pelo bem, que Deus tira do mal, ok? E ele diz, porque os que de antemão ele escolheu, esses também predestinou para ser conformes à imagem do seu Filho. Que coisa bonita isso que São Paulo diz, Deus nos predestinou a sermos conforme à imagem do seu Filho, imagem de Deus na primeira criação. Antes da criação ter sido afetada pelo pecado original. Cristo, por uma nova criação, ele veio restituir, meus irmãos, à humanidade decaída o esplendor dessa imagem divina que o pecado havia, assim, estragado na criatura humana. Jesus, imprimindo a imagem mais bela de Filho de Deus, que restabelece o homem novo na retidão dos discernimentos morais, Cristo então restitui ao homem o direito à glória que o pecado havia feito o homem perder. Cristo nos devolve aquela glória de Filho de Deus, essa glória que Cristo possui como dele própria, sendo ele a imagem de Deus. Esta imagem penetra sempre mais no cristão, até o dia em que o seu próprio corpo será revestido desta glória, a imagem do homem celeste, como São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, no capítulo 15. Isso é muito bonito, meus irmãos. Nós somos destinados a sermos como Jesus, a imagem do Filho bendito de Deus, aquele que não tem erro, aquele que não tem pecado algum. Isto é muito bonito que São Paulo mostra para nós. A fim de ser ele, São Paulo diz, o primogênito entre muitos. Primogênito quer dizer o primeiro. É o primeiro que ressuscitou. E nós vamos ressuscitar atrás dele. E os que predestinou, também o chamou, de São Paulo, e o chamou também, os justificou, e o justificou também, os glorificou. Quer dizer, somos chamados à glorificação. Deus tudo ordenou para a glória que ele destina a seus eleitos, meus irmãos. Glória para a qual somos chamados à fé e justificados pelo batismo, e da qual já estão como que revestidos por antecipação. Não chegamos ainda a esta glória. Estamos caminhando ainda neste mundo, mas o batismo que nos mergulhou na morte de Cristo, nos fez participar da morte de Cristo e da sua ressurreição, já garante para nós mesmos nesta vida esta glória que São Paulo fala. E aí São Paulo vai dizer uma coisa muito bonita, depois disso, que nos resta dizer: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Que certeza São Paulo tem, que conclusão maravilhosa São Paulo tem aqui no versículo 31 da carta aos Romanos, capítulo 8, Se Deus é por nós, se Deus está conosco, quem estará contra nós? Quem não poupou o seu próprio Filho e o entregou por nós, como não nos haverá de agraciar em tudo junto com ele? O raciocínio de São Paulo é lógico. Se Deus entregou o seu Filho único, amado, bendito, santo,
Deus eterno, todo-poderoso, para nos salvar morrendo numa cruz. Quer dizer, Deus deu tudo que podia dar. Deu Ele mesmo, porque o Filho é Deus, e Deus é Deus, e o Pai é Deus. Então, São Paulo chega a essa conclusão, como não nos haverá de dar, de agraciar em tudo mais junto com Ele? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quer dizer, aquele que está justificado pelo sangue de Cristo, meus irmãos, ninguém mais pode levantar o dedo contra ele, nem o demônio, nem ninguém, porque o sangue de Cristo purifica tudo. Quem condenará, pergunta São Paulo? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? São Paulo fala nada. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Tudo isso que São Paulo tinha passado. São Paulo passou por muitas tribulações, perseguições, angústia, fome, naufrágio, açoites, nudez, perigo. Ele diz, segundo está escrito, por sua causa somos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. São Paulo diz que ele sofreu como Cristo sofreu, como se fosse ovelha destinada ao matadouro. Mas ele termina dizendo aqui no versículo 27 uma coisa muito bonita: mas em tudo isto somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Mas, em tudo isto somos mais que vencedores. Mas de que forma? Graças àquele que nos amou, pela força de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé, pela esperança. Por isso, meus irmãos, é que São Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que o justo vive pela fé. Esta fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos justifica, nos dá a vitória mesmo passando pela morte e pelo sofrimento. É algo que só experimenta aquele que tiver fé